Boa noite, irmãos. É uma alegria estar mais uma vez agora nesse culto vespertino compartilhando das Escrituras Sagradas. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Estivemos ontem à noite com os casais, hoje pela manhã logo na primeira hora com o culto das 8, depois na Escola Bíblica Dominical, também mais adiante no culto das 11, e agora tendo outra vez esse privilégio de compartilhar das Escrituras Sagradas. Como eu bem disse a você essa manhã, sou pastor presbiteriano já há mais de 20 anos, somos casados, Cristina e eu, há 26 anos, vamos completar 27 anos de casado este ano, temos 2 filhos já adultos, o mais velho se chama Mateus, vive em Campinas, interior de São Paulo, trabalhando ali. O mais novo se chama Caio, vive no interior do Rio de Janeiro, em Resende, também trabalhando, já formado na vida adulta. E estão as 2 Júlias conosco, a Noni e a Milagros. As 2, nós somos uma família acolhedora, recebemos as 2 já há 2 anos, momento difícil pelo qual elas passaram, momento difícil para a família delas também, e com um propósito ainda de reinserção, quando for possível, na família. Mas, por hora, elas estão conosco e, pela primeira vez, com a graça do Senhor, estiveram aqui no Brasil. Quarta-feira regressam para o Paraguai, quinta-feira já vão estar iniciando um ano letivo já no Paraguai, voltando à rotina diária de escola, de estudos. Mas, graças a Deus, felizes porque puderam passar esse período de férias conosco. Eu agradeço a Deus por esta igreja, pelo cuidado, pela associação desta igreja com o nosso ministério, o reverendo Edson, o conselho desta igreja, os pastores desta igreja, a associação desta igreja com o nosso ministério. Como bem disse, nós estamos plantando uma igreja na capital do Paraguai. Vamos iniciar nosso 9º ano. Chegamos a 8 anos atrás, 9 anos, mais precisamente, se estiver bem de matemática, janeiro de 2014, janeiro chegamos, fevereiro iniciamos a igreja na garagem da minha casa, e assim estamos até aqui, já em uma etapa de consolidação. Deixar a igreja em um local próprio, um pastor paraguaio que me substitua, e a igreja organizada de maneira que tenha uma liderança que se multiplique. Esta é a ideia. Cremos no Senhor que 2 anos mais, 2022, 2023, finalizamos esse projeto, esta plantação desta igreja, e aí então estamos nas mãos do Senhor. Em acordo com aquilo que queira o nosso Senhor, já nos colocamos diante das mãos desse nosso Deus soberano, que comanda a obra, para onde Ele quiser nos levar, Ele já sabe, Ele pode contar conosco. Então, eu queria que você orasse por nós, para que o Senhor nos dê uma luz. Teremos algumas coisas em vista, uma ideia, mas queremos esta confirmação do Senhor, para se é assim, se for assim, em 2024, já possamos estar em 2024 nesse novo campo, com esta nova tarefa, conforme a orientação do Espírito Santo do nosso Senhor. Mais um motivo de oração, eu não disse isso pela manhã, mas a minha esposa, nós voltamos ao Paraguai na quarta-feira, mas retornaremos no princípio de março. Cristina primeiro, eu volto depois. Ela vai passar por uma cirurgia, ela tem que passar por uma cirurgia de retirada do útero, nesse mês de março, no dia 14 de março. Então, ela volta um pouco antes para a preparação, dia 12 eu venho, as meninas ficarão lá no Paraguai, já conseguimos já alguém que vai permanecer com elas por pelo menos 15 dias ou 2 semanas, e vai ser um período difícil para ela, claro, com certeza, mas nós contamos nisso com a oração da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte também, pela vida da minha esposa, por essa cirurgia pela qual ela vai passar. Ela está com muitos miomas, então o procedimento foi esse, orientado pelo médico, e ela aceitou. Ele deu algumas outras opções, mas ela preferiu esse, de retirada do útero. Então, para que os irmãos possam estar em oração conosco nesse sentido. Na palavra de hoje, eu convido você, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Versículo de número 17.
Perdão, irmãos, versículo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Versículo de número 27. É o texto que vai nos servir de base para a meditação nessa noite. Eu convido você a abrir esse texto, mesmo assentado como você está. Farei a leitura do texto. Atos, capítulo de número 21, versículo de número 27. E aí temos: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é um homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, em pé na escada, fez com a mão silêncio ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Até aqui, irmão, até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta no texto, é mesmo, de fato, outra oportunidade dada por Deus para que aprendamos um tanto mais das Escrituras Sagradas. A palavra está aqui, diante dos nossos olhos, e é o Senhor quem fala ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela imensa alegria de estarmos nesse lugar, pela alegria de estarmos reunidos como tua igreja, pela alegria, Senhor, de estarmos aqui glorificando ao teu santo nome. Só tu és santo, só tu és o Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos também a tua palavra. Tua palavra é santa, é viva, é eficaz, entra e penetra profundamente no nosso coração. Que seja assim nesta noite. Usa o teu servo, Senhor, que seja uma mensagem que venha dos altos céus para o nosso coração, que não seja eu, senão o teu Santo Espírito ministrando a tua palavra. Te agradecemos, oramos, colocamos a nossa vida diante do teu altar, falamos isso, Senhor, e oramos, pedindo esta aclaração do teu Santo Espírito, confiados na iluminação do teu Espírito e no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Certo domingo eu me preparava para sair à igreja e no Paraguai, como é um costume cultural, culto e escola dominical são realizados no período da manhã. É um hábito, um costume cultural paraguaio, mantivemos esse hábito, então as atividades são todas realizadas no período da manhã, no domingo, escola bíblica e depois o culto.
Naquele dia eu já estava ali pronto, esperando. Eu tenho 3 mulheres agora dentro de casa, elas estavam ali se arrumando e se arrumando. Eu sentado na sala esperando, resolvi descer para arrumar a van. A van que pertence à missão, que é o nosso automóvel lá no Paraguai. A van, ela anda pela fé, irmão, na base de muita oração, pela fé. Domingo eu tenho sempre que descer mais cedo, levantar a tampa do motor, colocar água para ela poder funcionar, acertar uns detalhezinhos ali para ela poder andar. E assim vai. Ela, inclusive, está lá parada, não está andando. Eu vim embora, ela teve um problema no câmbio. Sonhei nessas férias que a van estava funcionando. Eu ia chegar lá e aquela van ia estar andando. Imagina você sonhar que teu carro vai andar. Naquele dia, cheguei, desci na garagem do prédio. Para minha surpresa, o pneu da van estava furado. A van não tem estepe, a van não tem macaco. Então, ela ficou por ali mesmo. Falei para a Cristina, não vai andar a van hoje, não. Eu saio com ela de manhã, a gente sai mais cedo, eu pego um grupo da igreja, vou recolhendo algumas pessoas que têm mais dificuldade para chegar até a igreja, vamos até lá, tranquilo. Aquele dia, disse a minha esposa, vamos de transporte alternativo. E fomos. O transporte por aplicativo, fomos à igreja, regressamos, era domingo, falei para ela, amanhã eu resolvo isso. Segunda-feira de manhã, cedinho, acordei, peguei a van, tirei a van ali, com o pneu furado mesmo, o borracheiro ali na esquina, na mesma quadra do meu apartamento, saiu lá, toque, o pneu da van, já ia ter que comprar outro mesmo. Parei ali no borracheiro, perguntei o que ele tinha ali, ele falou, tem esse aqui. Falei, coloca aí para rodar então. Comprei o pneu, ele colocou o pneu para rodar, saí na segunda, terça-feira à noite, resolvíamos algumas questões, algumas pendências, e eu te falo, irmão, que esse pneu aí que eu coloquei na segunda, ele não furou, ele explodiu. Pum! Terça-noite, olhei, falei para a Cristina, vamos embora de transporte alternativo também. Encostei a van do lado de um hospital, estava parado ali, deixei a van ali do lado do hospital, falei para ela, amanhã resolvo. E no outro dia de manhã, quarta-feira, lá vou eu, acordei cedinho, fui para o ponto de ônibus, ia tomar o número 13, que era o ônibus que ia me deixar ali onde eu estacionei a van, e assim foi. Estava ali sozinho no ponto de ônibus naquela manhã, esperando, quando, de repente, apareceu um rapaz. E o rapaz parou, ficou parado, me encarando com a mão assim, cruzou os braços e ficou me encarando. Eu olhei e pensei, eu acho que eu conheço. E fiquei olhando assim para ver, quem sabe alguém que eu conheço, estou esquecendo. Durou uns 5 segundos para o meu cérebro me dizer, você não conhece não, você nunca viu essa pessoa que está te encarando aí no ponto. Quando eu vi que ele estava ali, continuava me encarando assim, dessa maneira, eu cruzei os braços e fiquei olhando para a cara dele também. E ficamos os dois, uns 30 segundos, um olhando para a cara do outro. Ninguém falava nada, ele olhava, eu olhava assim para ele, só nós dois no ponto. Ele deu uma girada, veio para cá andando, me encarando ainda. Eu dei uma girada no pé. Eu não sei se ele tem uma faca, eu não sei se ele tem uma arma, eu não sei quem ele é. Então, eu continuei olhando, virei o corpo, continuei olhando para a cara dele. E ele cruzando os braços e me olhando. Ficamos mais uns 30, 40 segundos assim. Quem passasse e visse a cena ia pensar que a gente estava brincando de estátua, que era algum outro tipo de situação. E eu ali, olhando para ele dessa maneira, pensei, o que eu vou dizer? Perguntar para ele o que ele está me olhando, qual que é o problema, que tem alguma coisa errada comigo. Quando o Senhor falou assim para mim, prega a palavra. Eu comecei. Hermano, eu não te conosco, eu não sei quem sois vós, pero há um Deus poderoso, e comecei a pregar em espanhol para ele, tem um Deus poderoso, que enviou seu único Filho Jesus Cristo para nos salvar, e é um Deus cheio de amor. Comecei a pregar o Evangelho, está ali parado me encarando, comecei a pregar o Evangelho para ele. Ele fez uma menção assim, e eu entendi, ele era surdo-mudo. Aí eu dei um devido distanciamento social, tirei a máscara, perguntei para ele se ele lia lábios. Ele falou que sim. Continuei, irmãos. Vou pregar o Evangelho. Eu não sei se eu veria ele outra vez, eu iria ver esse homem outra vez. Continuei.
pregando o Evangelho. O Senhor ama de maneira profunda a todos nós, enviou o Senhor Jesus Cristo. E continuei falando acerca do Senhor, do Evangelho, do arrependimento, da esperança de uma nova vida através de Jesus. Eu não poderia perder a oportunidade. Quem sabe, irmão, tudo aquilo aconteceu com a van, para que eu pudesse estar ali naquele instante, naquele momento, naquele ponto de ônibus. Eu não poderia perder esta oportunidade, porque certamente nunca mais veria aquele homem. E teria que ter a certeza de que pregaria o Evangelho e ele poderia escutar de maneira clara acerca do plano da salvação. Continuamos aí por um tempo, e eu falando, e ele me escutando, até que num determinado momento ele olhou para a rua, pensou, balançou a cabeça, me deu tchau, foi indo embora em direção à rodoviária da cidade. Nunca mais o vi. Mas eu sei, irmão, que palavra nunca volta vazia. E quando o Senhor te dá uma oportunidade para pregar o Evangelho, os teus lábios não podem ficar fechados. Você deve abrir os teus lábios e falar do amor de Deus, e falar do Evangelho através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como o apóstolo Paulo, nesse texto que eu li com você. Paulo estava no final da sua terceira viagem missionária, aquilo que nós conhecemos como as viagens missionárias de Paulo. Foram 3 primeiras e a 4ª foi feita em cadeias. Paulo foi preso em Jerusalém, aqui nesse texto vemos isso, e levado para o seu julgamento em Roma. E ali temos a 4ª viagem missionária de Paulo, em Malta, pregando o Evangelho, falando do amor do Senhor, ele em cadeias, falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui no final desta terceira viagem missionária, quando regressou para prestar um relatório, um informe à igreja de Antioquia, que o havia enviado para a tarefa missionária transcultural, e é como eu tenho dito desde ontem à noite, missionários não vão, missionários são enviados pela igreja. A tarefa é da igreja, enviar, selecionar, separar, conforme a orientação do Espírito Santo, enviá-los ao campo, em acordo com a orientação do Espírito. Paulo retornava dessa terceira viagem missionária, havia passado por Antioquia e foi até Jerusalém para prestar esclarecimentos ao concílio da igreja que estava em Jerusalém. Ali, antes de chegar a Jerusalém, o texto diz que ele recebeu um profeta da igreja que relatou a ele, Paulo, tudo o que ele haveria de sofrer em Jerusalém. Ele se foi a Jerusalém cônscio de que sofreria naquela cidade, e ainda assim não relutou, foi com coragem, mesmo sabendo do triste fim que estaria reservado para ele, ainda que para a glória de Deus, mas foi com coragem e determinação. E aqui temos Paulo, de repente andando já no 7º dia em Jerusalém, quando alguns judeus da diáspora, que eram judeus que viviam em outras partes do Império Romano e estavam em Jerusalém por tema daquele momento, daquele movimento de festas religiosas, viram Paulo e disseram: socorro, israelitas, gente da terra, este aqui é aquele que está alvoroçando todo mundo. É assim, irmão, o Evangelho muitas vezes gera confronto. Não tem como. Você começa a evangelizar e vai chegar um momento que aquilo vai gerar um confronto. Ou onde você está, ou para a pessoa que está escutando a palavra. E será ali um ponto de decisão, se ele estará ou não com o Senhor. Quando saímos da nossa garagem, iniciamos a igreja em Assunção, na nossa garagem, em 2014, a garagem foi ficando pequena. E quando saímos dessa garagem e nos dirigimos a esse primeiro salão alugado, nós tínhamos um auxílio da Missão Mais, Missão de Apoio à Igreja Sofredora, que foi criado por um pastor presbiteriano, o reverendo Mário Freitas, que foi pastor, salvo engano, aqui em Belo Horizonte. Não estou enganado, na 3ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, ou na 6ª, não tenho certeza. Quando houve aquele terremoto no Haiti, catástrofe no Haiti, ele iniciou esta missão de apoio à igreja sofredora. E era parte de um treinamento desses missionários
que estavam conosco em Assunção e nos auxiliaram naqueles dias, em especial para a entrega de convites. Eu fiz mais de 1000 convites e entregamos no bairro onde estava o salão, o novo salão da congregação. Daqueles 1000 convites, uma pessoa aceitou o convite e apareceu no culto de consagração. E aquele que aceitou o convite era um homem cego que nem podia ler o convite. Coisas do Senhor. Ele achou ali na caixa de correio o convite, viu que era uma coisa diferente, perguntou para a esposa o que era, ela falou, é uma igreja que está consagrando um local próprio, um local próximo aqui à nossa casa. Ele disse, vamos. Foram, começaram a congregar conosco, e ele permaneceu um tempo. Fiz o convite a ele se ele queria estudar a Bíblia com a gente. Nós temos um programa de 12 semanas para estudar a Bíblia. Sempre o paraguaio nos pergunta o que nós estamos fazendo ali no Paraguai, nós brasileiros. Eu explico, conto, e sempre que nos dá uma brecha, quando estabelecemos uma amizade, eu já pergunto, você quer estudar a Bíblia com a gente? E a gente vai uma vez por semana na casa da pessoa, seguindo aqueles passos, daquele programa sobre plano da salvação, quem é Deus, sobre a queda do homem, sobre o plano da salvação. Os 5 primeiros descrevem, desde quem é Deus, a queda do homem, o plano da salvação através de Jesus. E eu sei que até a 5ª semana é um ponto de decisão, em que o Senhor toca ou não no coração daquela pessoa. Naquele dia estávamos com Thomas e sua esposa, e já há 5 semanas, ele era filho de um camaronês que conheceu a sua mãe, menonita paraguaia, na Alemanha, quando ela foi estudar. Ele foi abandonado pelo pai, retornou com a mãe para o Paraguai, depois do término dos seus estudos. A mãe morreu de câncer, e ele vivia ali num local, junto com outros familiares, uma casa grande, dividida entre várias famílias. E ele tinha muita mágoa, muita amargura no coração, porque era negro, num país onde não há negros, o Paraguai, não houve escravidão como aqui no nosso país, e nós, como descendentes também de escravos que vieram da África, ali não existe isso no Paraguai. Então ele sofria muita pressão, um racismo muito forte por parte da família menonita alemã da sua mãe, e então ele tinha muita mágoa, muito rancor no coração, demais de todo o conflito que ele tinha por ter nascido cego ou deficiente visual. Orientamos, pregamos, falamos, até que chegou num ponto que aquela pregação gerou um conflito no coração dele. Alvoroçou o coração dele. Felizmente, ele nos deu a entender que não queria mais a nossa presença ali, que ele não estava preparado para perdoar. E eu disse para ele, perdão vem do alto, vem de Deus. Ora, pede ao Senhor que conceda esse perdão ao teu coração. Mas ainda assim ele ficou relutante. Criou um conflito. Não o vi mais, senão às vezes passando pela rua, mas não deixei de orar por esse casal. Colocar a vida deles diante do Senhor. Eu sei, às vezes você evangeliza, gera um confronto e a pessoa não quer mais te ouvir. Como aqui. Nesse ponto, gerou-se um confronto, as pessoas começaram a dizer que era ele, Paulo, quem alvoroçava o mundo, e falando em verdades acerca dele, de que ele era contra a lei, o que não era verdade. De fato, Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei de maneira integral, e cumpriu a lei no sentido de que a promessa que estava na lei de Deus se cumpriu em Jesus. O Messias veio, o Messias é o Senhor e o nosso Salvador. Sendo isto, então, Paulo era perfeitamente o cumpridor da lei de Deus, através de Jesus. Mas ainda assim, as pessoas ficaram tão atormentadas que tomaram a Paulo e começaram a espancar o apóstolo. Quando a gente pensa acerca de Paulo, irmão, não pense você num homem jovem ou, quem sabe, num de meia idade, mais ou menos como eu, na faixa dos 40 anos. Paulo já era um senhor de considerável idade. Pense que Paulo, quando se converteu ao Senhor, já tinha uma certa idade.
A Bíblia diz que ele ainda passou, do relato de Paulo, ele passou 2 anos nos países árabes, entre povos árabes, regressou mais 14 anos em Tarso, depois regressou a Antioquia, esteve ali em suas viagens missionárias, ou seja, quando chegamos neste final aqui, da terceira viagem missionária, neste ponto, nós temos em Paulo, um homem já de avançada idade, sofrendo uma forte violência, sendo espancado. Já pensou se fosse você? Ou com um dos idosos daqui da nossa igreja, desta igreja, sofrendo tamanha violência, sendo espancado, golpeado. E não era assim um espancamento, ou um golpe, ou uma violência de leve. As pessoas estavam batendo em Paulo para matá-lo, diz o texto bíblico. Estava sendo espancado com tamanha violência que a guarnição do Império Romano em Jerusalém recebeu a notícia que Jerusalém estava amotinada e veio o centurião, líder da guarnição, para ver o que estava acontecendo e percebeu que era um idoso que estava sendo espancado violentamente por aquela multidão. O apóstolo Paulo, espancado porque pregava o evangelho e cumpria a lei de Deus através de Jesus. E se fosse com você, já sabendo o que se passaria contigo naquela cidade, já sabendo o que haveria de acontecer contigo, como Paulo já sabia e sofreu, como diz o texto, tamanha violência. Com muita dificuldade, o texto bíblico diz que conseguiram tirar Paulo do meio da multidão. E quando trouxeram Paulo à parte, e já não podendo mais conter a multidão, o centurião teve a sábia ideia de levar Paulo já preso até a fortaleza, porque a multidão estava de tal maneira ensandecida, com raiva, com ódio, que ele teve com muito custo, ele protegeu o apóstolo daquele espancamento, daquela violência. Quando Paulo estava sendo levado até a fortaleza, Paulo começou a conversar em grego com o centurião romano e perguntou se ele podia falar alguma coisa para o povo. O centurião romano ficou assustado e ainda disse: você não é aquele egípcio que estava uns tempos atrás aí com 4.000 sicários no deserto? Não é você não? Paulo disse que não. Se apresentou, disse que era judeu, falou de onde era, quem era, explicou toda a parte resumida da sua história e perguntou se ele podia falar algo ao povo. 5 minutos antes, aquelas pessoas estavam espancando o apóstolo. 5 minutos depois, cheio de amor no coração, o apóstolo queria pregar o evangelho a estas mesmas pessoas. Essa tarefa, irmão, de pregar o evangelho, é uma tarefa para todos nós. Você pode sofrer afrontas, as pessoas podem rir da tua fé, as pessoas podem fazer piadas de quem você é como cristão, ou de quem você é servindo a Jesus, ou piadas acerca do nosso Senhor, mas ainda assim, o seu coração tem que se encher de entusiasmo e amor, porque sem este amor, tal qual tinha o apóstolo Paulo, jamais você vai pregar o evangelho. E pregar o evangelho é uma tarefa dada por Deus a todos nós, sem exceção. Paulo começou a falar em língua hebraica, a língua materna do povo. O povo ficou em silêncio, admirado, quando Paulo começou a falar com eles na língua materna, e Paulo começou a pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Talvez, e é de fato o que aconteceu, Paulo talvez nunca mais fosse ver nenhuma dessas pessoas. Paulo nunca mais voltaria a Jerusalém. Ele queria ter a certeza de que tais pessoas estariam ouvindo, escutando do evangelho do Senhor Jesus, ouvindo acerca da palavra do nosso Deus. Eu era seminarista ainda. No final daquele meu primeiro ano, voltei a Valença, cidade dos meus pais. Meu pastor, reverendo Cledir Gonçalves, ele, hoje no Espírito Santo, ele me disse que tinha uma tarefa para mim. Eu estava de férias, te confesso que naquele dia eu queria descansar.
Mas aí meu pastor falou, não, você vai comigo que eu vou levar a ceia para uma senhora da igreja. Lá fui eu, seminarista da igreja, me aprontei, de tarde ele passou lá, me levou até a casa dessa senhora, ela já não podia mais vir à igreja, e como os irmãos sabem bem, a igreja vai até ali para prestar assistência, o pastor vai até ali prestar assistência às pessoas com dificuldades de locomoção. Assim era a história dessa senhora. Fui até a casa desta irmã, não a conhecia, ela não me conhecia, nem sabia que eu era seminarista, e estando ali me deparei com uma situação tão complicada pela qual ela passava. Um filho mais velho, soropositivo, já faleceu por conta da AIDS, soropositivo na época, passando por uma dificuldade por conta da enfermidade. A filha do meio, num divórcio litigioso, tinha voltado de Barra do Piraí, estava na casa da sua mãe, ali num processo de divórcio litigioso, e havia ainda uma filha caçula. Ela teve um problema no parto, naquela época ainda que se tirava as crianças com fórceps, ou forçando, e aquela criança teve um problema no parto, falta de oxigenação, e condenada ali a viver uma vida vegetativa sobre uma cama. E assim já estava, mais de 30 anos, e era filha caçula daquela mulher. Pastor orientou a senhora, pregou, foi orientando ela, e eu fiquei muito admirado com o meu pastor, como ele argumentava com ela, porque ela não queria, por teimosia, tomar os remédios mais, e ele argumentando, explicando por que ela tinha que continuar tomando os remédios, serviu a Santa Ceia, cantamos, ele passou para um outro cômodo da casa, porque ele iria orientar a filha, aquela do meio, que estava passando por esses problemas, nesse divórcio litigioso, e ela me tomou pelas mãos e me levou até o quarto da filha caçula. E eu pensei, agora ela vai reclamar da vida, de tudo que ela tem passado. Mas não, quando eu sentei na cama, assim, na ponta da cama, ela começou a pregar o evangelho para mim. Ela queria ter certeza de que eu já havia escutado acerca do plano da salvação. Nunca mais vi essa senhora. Ela com certeza pensava que talvez nunca mais fosse me ver, ela nem sabia se eu era, quem eu era, se eu era seminarista, se eu era cristão, se eu era membro da igreja, mas ela queria ter a certeza no seu coração de que eu fosse escutar o evangelho do Senhor Jesus. No final eu disse para ela quem eu era, que eu era seminarista, o que Jesus tinha feito na minha vida, como o Senhor tocou de maneira profunda o meu coração. E ela se virou ainda para a filha caçula, passou a mão no rosto da menina, que mal falava, que pouco escutava, e disse, essa aqui é a bênção que Deus me deu. Gratidão, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, não importa a circunstância, irmão. Você nunca vai poder alegar, eu não prego, eu não evangelizo porque eu tenho um problema aqui, eu tenho uma filha com problema, eu tenho outras dificuldades, eu não tenho tempo, ou eu estou sofrendo perseguição, mas ainda você deve pregar. É aí que você deve falar do amor de Deus. Como Paulo, 5 minutos antes, ele estava sendo espancado por aquelas pessoas. 5 minutos depois, ele tomou a palavra e começou a pregar acerca de Jesus Cristo, como um Messias, como um Senhor, como um Salvador, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Deve ser a nossa tarefa como cristãos, pregar o Evangelho com ousadia, coragem e com obediência, levando em consideração que esse é o chamado que todos nós recebemos. Não importa o que vai passar depois do momento em que você pregou o evangelho. Cabe a você pregar a palavra do Senhor. No final desta pregação aqui, a multidão ainda queria espancar Paulo, ainda que creio eu, que o Senhor tenha tocado no coração de muitos. Paulo foi levado, foi preso, levado depois a Roma. O texto bíblico não diz, mas parece bastante razoável pensar que Paulo de fato sofreu martírio depois, conforme conta a história da igreja. Um homem que foi até o fim como testemunha do Senhor Jesus. E nós? Eu penso que eu faço pouco ainda. Poderia fazer mais. O Senhor me deu saúde, o Senhor me deu intelecto, o Senhor me deu voz, o Senhor me deu habilidades. Eu devo falar do amor do Senhor
pregar a tempo e a fora de tempo, instar, corrigir, orientar, falar do amor de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que todos nós possamos aprender sobre esta tarefa dada por Deus ao nosso coração. Falar de Jesus, evangelizar, cumprir a missão que não é só do missionário que está no campo, missão que não é apenas do pastor ou dos presbíteros ou dos líderes, homens e mulheres da igreja, senão de todos nós que recebemos um dia o chamado Salvador de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que esta igreja histórica, que já plantou tantas outras igrejas, que ainda tem abençoado tantos ministérios nesta região, na Grande BH, no estado de Minas Gerais, e apoiado missionários em outros lugares do mundo, que você que é parte desta igreja, permaneça firme nesse chamado. Prega a palavra, anuncia Jesus Cristo, o Senhor e o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que assim seja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar a igreja que se coloque de pé. Nós estaremos orando, consagrando este culto na presença do Senhor. Quero agradecer mais uma vez, reverendo Edson, o conselho da igreja, os pastores. Amanhã cedinho a gente volta para o Rio. Estaremos um dia ainda no Rio. Volto terça-feira, eu pego um ônibus à noite para São Paulo. Vamos viajar toda a noite. Quarta de manhã cedinho, o nosso voo sai de São Paulo para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu atravessa a fronteira, pego outro ônibus, mais 6 horas. Até quarta-feira, 7 da noite, eu chego em casa. E aí começamos esta nova tarefa, no 9º ano. A gente conta com as orações dos irmãos, dizendo também que a nossa casa está aberta para os irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Se você quiser conhecer uma capital sul-americana, não é Buenos Aires, não é Santiago do Chile, mas se você quiser conhecer uma capital sul-americana, a nossa casa vai estar sempre aberta para os irmãos aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto, nós louvamos o teu nome por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor esteve conosco desde o primeiro culto da manhã, sentimos a tua presença, o teu amor, a tua graça. Quem somos nós, Senhor, para estarmos diante de ti? E o Senhor vem ao nosso encontro, louvamos e exaltamos o teu santo nome por isso. Também durante essa semana, Senhor, no nosso culto público, no nosso culto pessoal, finalizado esse culto público, no nosso culto de vida, no dia a dia, que possamos glorificar a Ti, Senhor, em tudo que fizermos, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, que toda a nossa vida seja um culto vivo a Ti, Senhor, e que sejamos todos nós, missionários, pregadores da Tua palavra, aqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Te agradeço, Pai. Oramos, consagrando este culto na Tua presença, e fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém.